Uns direitos que empresas acham que têm e na realidade não tem respaldo legal nenhum. Imagina a seguinte situação: você começa numa academia, vai lá treinar, ficar forte, e aí do nada alguém subtrai algum objeto que você deixou lá dentro. A questão aqui específica é: a academia teria alguma responsabilidade sobre isso? Especialmente se ela tiver aquela placa gigante assim, não nos responsabilizamos pelos itens deixados aqui. Nesse caso específico, sim, a academia tem responsabilidade pelos bens deixados dentro do estabelecimento. O próprio Código de Defesa do Consumidor elenca isso. E essa placa gigantesca que fala que assim, não nos responsabilizamos é nula de pleno direito, ou seja, ela não vale. O fato dela estar ali ou não é indiferente, porque a responsabilidade da reclamada, no caso específico, da responsabilidade da academia, certo? Ter este cuidado. A academia só não vai ser responsabilizada se demonstrar que ela não poderia fazer alguma coisa. Imagina a seguinte situação. Entraram na academia um monte de gente armada e aí subtraíram o celular de todo mundo. Nesse caso, não tinha o que a academia fazer, né? Agora, se alguém entra lá e subtrai os celulares e depois sai, a academia é responsável, porque aí sim teve uma lesão à segurança do cliente, que ela tem que fornecer um ambiente seguro. E nesse caso, você pode entrar com uma ação contra a academia pedindo a reparação do dano sofrido, porque aí é responsabilidade da academia. Então, veja, são situações diferentes. Se a academia comprovar que ela não poderia evitar a subtração nem nada, aí ela é isenta de responsabilidade. Se ela provar que a culpa se deu exclusivamente por parte da vítima, ela também é isenta de responsabilidade. Mas agora, se houve uma falha na prestação de serviço, uma falha de segurança, a culpa é exclusiva da academia e aí ela tem que arcar com o valor do bem que você acabou perdendo, celular e tudo mais. Certo? O que eu quero falar aqui é que essa placa, esse, por si só, ela é inválida como qualquer meio, não prova direito nenhum, certo? E toda academia tem. Por quê? Para tentar induzir, né, o consumidor falando que ela não tem responsabilidade, mas ela tem. E você pode ter razão. E mesma coisa estacionamento. Se você para o seu veículo no estacionamento lá, o estacionamento, a instituição que tem esse estacionamento é obrigada a cuidar e zelar pelo seu bem. Se ele é subtraído, ela pode sim ser responsabilizada, desde que, é claro, não haja alguma situação de culpa exclusiva, coisas nesse sentido. Mas, via de regra, ela também pode ser responsabilizada. Se você deixar, por exemplo, o seu veículo no mercado, certo? No estacionamento do mercado, e alguém vai lá e subtrai o mercado, sim, é responsável. Desde que, é lógico, demonstrado que teve uma falha na segurança e tudo mais, mas aí ele tem que arcar com o valor referente a isso. Tudo bem? Outra questão, isso é uma coisa que acontece muito, você vai num restaurante de comida japonesa, né, agora tá em alta, você quer fazer o comer o rodízio e tudo mais, de repente você deixa alguma parte da refeição lá porque você não aguenta mais o rodízio. Você perde a conta e vem lá, taxa de desperdício, valor X, e aí eles cobram por peça, né, que você não comeu. Essa taxa é válida? Não, não é. O consumidor não pode ser cobrado. Isso é ônus do fornecedor, isso é ônus do restaurante. Então, quem tem que arcar com esse custo é o restaurante, não pode passar esse custo para o consumidor. Então, a taxa do desperdício é nula de pleno direito. Então, eles não podem cobrar. Mesma coisa a questão do 10%. Eles também não podem cobrar, eles podem incluir. E se você quiser a retirada, você pede a retirada. Você não é obrigado a pagar os 10% do garçom e você também não é obrigado a pagar a taxa de desperdício, porque a taxa de desperdício é ilegal. Ah, Patrick, mas no restaurante tem uma placa gigantesca lá. Mesmo assim, continua sendo ilegal, certo? Independente de qualquer coisa, porque essa placa também é nula de pleno direito. O fato de ter uma placa por si só não significa que o que está dito, especificado nela, é correto. Muito pelo contrário, a maioria dessas placas de estabelecimentos só serve para coagir o consumidor, mas a maioria delas não tem validade jurídica nenhuma, certo? E aqui nesse caso específico, o que que você pode fazer se estiver no restaurante? Você pode, primeiro, informar que é ilegal essa taxa, inclusive mandar esse vídeo para eles, e aí eles podem retirar de boa vontade. Ou você pode chamar a polícia ou o órgão de defesa do consumidor para estar atuando nesse caso. Ou ainda, se você for obrigado, mesmo discordando, a pagar, você pega a negativa, você paga e depois entra no justiça pedindo a restituição, certo? Então você pega a negativa, como por meio de vídeo, conversa e tudo mais. A negativa dá a impressão que não vai retirar essa taxa, mesmo ela sendo legal. E aí, depois que você pagou, porque você foi coagido a pagar, você entra na justiça e pede aquele valor, inclusive em dobro, de volta numa ação de defesa do consumidor. Então, esses são alguns jeitos que os fornecedores acham que tem, mas eles não têm, certo? E essas placas são eivadas de vício e nulas de pleno direito,
certo? Na dúvida, sempre consulte um advogado de sua confiança. E se você de alguma forma gostou dessa situação e entendeu isso, e isso pode te ajudar na sua vida, certo? Comenta, curte aqui e compartilha com o amigo para ele também se informar. Vamos junto pela defesa do consumidor.